Mas agora é hora da gente saber sobre imposto de renda e a Marcela já está aqui conosco para a gente saber o que mudou, porque todo ano muda alguma coisa. Marcela Truzzi, seja bem-vinda. Boa tarde, Rita. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E olha, a gente aqui fica feliz porque as informações que você trouxe das mudanças, como fazer, o que fazer, são muito importantes. Porque ninguém quer cair em malha nenhuma, principalmente do fisco. Não, se a gente se cuidar, entender, a gente faz tudo certinho e não tem problema com a Receita Federal. Isso é muito importante. Agora, como todos os anos tem as mudanças, né, que as pessoas devem seguir para poder não ter complicações na hora de fazer a sua declaração do imposto de renda, mudou muita coisa do ano passado para esse? Olha, Patrícia, uma das mudanças... Rita. Rita, desculpa. Eu falei tem um monte de Patrícia hoje. Desculpa, não, Rita. Agora eu vou contar para vocês de casa. Na hora do intervalo a gente brincou, tem Patrícia. Marcela, por que você não chama Patrícia também? Eu quero te chamar de Patrícia. Pronto, eu também hoje sou Patrícia. Ai, Rita, Marcela. Bom, um dos pontos relevantes foi a alteração da obrigatoriedade. Então mudou bem os valores para as pessoas que passaram a estar obrigadas a entregar imposto de renda, então algumas deixaram de estar obrigadas, né? Eu trouxe até uma colinha para falar os valores exatos. Então, ano passado era obrigado a declarar quem recebeu acima de 28 mil e alguma coisa. E esse ano esse valor aumentou para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 30.639,90. Repete o valor. 30.639,90. Rendimentos tributáveis é o salário, o aluguel que você recebe, a aposentadoria que você recebe, né? A renda em geral, a renda do seu trabalho, tá bom? Então aumentou esse limite. Também quem recebeu rendimentos isentos acima de 200 mil reais. Antes esse valor era 40 mil reais. Então essa alteração foi bem expressiva. E o que seriam esses rendimentos isentos? Pensão alimentícia, alguma doação que você tenha recebido ou herança, alguma indenização em processo judicial por danos morais ou materiais, seriam alguns exemplos de rendimentos isentos. Até 200 mil? Até 200 mil você não estaria obrigado a declarar. A partir desse valor, aí você já tem que declarar. O que a gente tem que observar é que assim, se você se enquadrar em um item da obrigatoriedade, aí você tem que fazer toda a informação para a Receita Federal. Se você não se enquadrar em nenhum, aí você simplesmente não precisa fazer declaração. E outro valor que mudou é os bens. Antes era obrigado a declarar quem tinha bens e direitos que somassem 300 mil reais e esse valor aumentou para 800 mil reais. Então bens e direitos, casa, carro, conta no banco, investimentos, né? Então só declara quem tiver isso acima de 800. Isso. Então, assim, é um dos itens da obrigatoriedade. Então, vamos supor, você tem um rendimento tributável acima de 30 mil. Aí você vai declarar seus bens também, mesmo que eles não atinjam os 800 mil. Então, tem uma das cláusulas dessa declaração, estando em uma delas, o restante você tem que fazer tudo. Aí você vai entregar e fazer a informação completa para a Receita. Então, eu entendo que esses são os pontos principais, assim, de alteração, porque o valor, a mudança nos valores foi expressiva, né? Com certeza. Agora, quando você fala de 800, acima de 800 teria que declarar que seria uma dessas cláusulas, seria a somatória, por exemplo, do carro, da casa, de tudo que a pessoa tem, que estaria abaixo de 800 que não precisaria declarar. Exatamente. Mas você vai contar direitinho tudo isso para nós daqui a pouquinho, depois do intervalo. E eu estou esperando aí a sua pergunta. Tem gente que mandou participação aqui e eu vou falar o seu nome daqui a pouquinho. Mas, se você ainda não fez uma pergunta, ligue 19 38 71 9620 ou vá lá no chat do nosso programa ao vivo no YouTube, @programamulher.com no YouTube e faça sua pergunta, porque a gente vai para o intervalo e volta já. O leão tá tentando continuar mordendo a gente e a gente pensa assim, nossa, que legal, agora escapamos dessa, mas tem outra cláusula que acaba pegando a gente e é isso que a gente precisa ficar atento. Porque nestas mudanças, algumas pessoas, como a Marcela mesmo disse, deixaram de fazer a sua declaração, enfim. Mas ainda tem uma gama de outros
tanto pessoa física quanto jurídica, que precisa fazer a sua declaração e a gente vai se atentar em relação a isso. Marcela, quando nós encerramos o bloco anterior, que você estava falando a respeito dos 800 para declaração de bens, né? Isso. Acima de 800 mil tem que ser declarado. Porém, as pessoas têm que pensar assim, mas a minha casa vale 300, meu carro vale 30, então não preciso declarar. Só que o salário tributável dela, né? Aquilo que já está tributável, é isso que é assim que fala. Certinho, isso aquilo mesmo. que está tributável, quando você tem que lançar o seu salário, você tem que lançar tudo. Então escapou, mas não escapou. Sim, se o seu salário for acima dos 30.639,90, aí você, independente dos seus bens chegarem ou não aos 800 mil, você vai relacioná-los na declaração. Então, quer dizer, não só isso, como todas as outras informações que devem ser preenchidas. Então, o que a gente deve prestar atenção? Por exemplo, quem é aposentado, recebe a sua aposentadoria. Então, extrapola os 30 mil. Mesmo que a sua casa, seu carro, chegue a 300, 400 mil, ou seja, não chega nem no teto, ela vai ter que declarar porque ultrapassa os 30 mil. Sim. Quando você tem a obrigatoriedade, você vai informar tudo, e esse patrimônio seu, a Receita é uma obrigatoriedade. Por quê? Porque através dele a Receita faz uma análise da sua evolução patrimonial, ou seja, quanto você tinha no final do ano de 2022, né, no caso dessa declaração que a gente vai fazer, e quanto você tinha somado em bens e direitos no final de 2023. Isso ajuda a Receita a fazer a fiscalização. Será que o salário que você declarou é toda a sua renda realmente? Né? Então, assim, é muito importante fazer a declaração de forma completa para que você não tenha que depois fazer retificações, né? Então a gente tem que informar da melhor forma possível, como você disse, para evitar malha fina e qualquer problema futuro. A Deise Bilá, lá de São José dos Campos, um beijo para você, Deise. Espero que o maridão esteja bem também, viu, querida? Ela colocou assim: hoje em dia não tem muito mistério para fazer a declaração, porque ela já vem preenchida. Basta conferir e mandar. Entreguei a minha no primeiro dia. É isso mesmo? Olha, tem uma facilidade hoje em dia que é bem legal. A gente pode entregar a declaração de diversas maneiras, né? A gente pode baixar o programa no computador, a gente pode baixar um aplicativo no celular, acessar o meu imposto de renda e fazer a declaração pré-preenchida. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? É responsabilidade do contribuinte conferir as informações. Então, apesar da Receita te trazer essa declaração pronta, você precisa conferir os dados, porque se você esquecer de lançar algum rendimento ou algo que altere o seu imposto, como eu disse, a responsabilidade é sua. Então tem que tomar cuidado só com isso, mas você conferindo com certeza é uma facilidade imensa. Porque ali às vezes já vem o salário que você recebeu da empresa, porque ela informou isso já para a Receita Federal, a aposentadoria que você recebeu do INSS. Então é bem interessante. Além do que, quem faz a declaração pré-preenchida tem prioridade na restituição do imposto de renda, se for o caso, né, da pessoa. E tem até uma pergunta aqui do Toca Mais Uma, eu não sei, ela nunca coloca o nome, então eu não sei se é homem ou se é mulher, mas colocou assim: Rita, o que pode fazer para aumentar a restituição do imposto de renda? Essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. Sim. Se tivesse um jeito, uma mágica, né? Ia ser ótimo. Eu falo, ia ser rica, a contadora mais rica. Gente, é melhor não fazer muita manobra no seu imposto de renda. Você tem que ser fiel ao que realmente aconteceu durante o seu ano. Mas você também não pode esquecer das suas, talvez, despesas que são dedutíveis da base de cálculo, ou seja, do valor que a Receita vai usar para calcular o seu imposto. Então, despesas com instrução diminui o valor do imposto, você não pode esquecer de lançar. Lógico, vai depender do tipo de declaração, mas em linhas gerais. Despesas com saúde, não remédios, mas médicos, dentistas, psicólogos, terapeutas, essas despesas vão reduzir sua base de cálculo. Despesas com clínicas, com hospitais, planos de saúde. Se você paga pensão alimentícia judicial, isso também vai ser uma despesa
que vai sair da sua renda, a base de cálculo, esse valor vai sair da sua renda. Então tem que declarar. Sim, se você tem dependentes, né, tudo filhos, isso ajuda a aumentar a restituição. Pode ser que diminua o valor do seu imposto e assim você tenha alguma restituição. No caso de dependentes, até que idade? Todo mundo, assim, mais ou menos, todo mundo pode ser dependente. Pode ser seus filhos até 21 anos ou até 24 anos, se eles estiverem cursando uma escola técnica ou ensino superior. Podem ser irmãos, sobrinhos, netos, desde que você tenha a guarda judicial. Eles podem ser dependentes. Até uma coisa bem interessante a gente falar isso, porque às vezes tem o avô que paga lá o convênio de saúde do neto, né? Ou paga a escola do neto e quer lançar esse neto como dependente. Se não for, se você não tiver a guarda judicial, né? Então ele não pode ser seu dependente no imposto de renda, então você não vai poder aproveitar esse desconto. Tanto para sobrinho como para neto tem que ter a guarda judicial. Precisa ter a guarda judicial. E os pais, avós ou bisavós também podem ser seus dependentes, desde que a renda deles total não ultrapasse R$ 24.511. Então você poderia incluí-los na sua declaração e as despesas também, despesas com plano de saúde, com médicos, que isso pode trazer um benefício para a sua declaração. Olha, bem interessante. Sim. Agora, quem tem MEI, até quando a Deise Bilar colocou aí do preenchimento automático, quem tem MEI já fez o lançamento, né, já a declaração das suas notas, enfim, da sua renda, isso já vem também, assim como INSS e outras coisas, já vem nesse preenchimento ou não? Você tem que lançar? Não, a gente precisa lançar. O MEI é um caso assim que deixa, as pessoas têm muita dúvida, né? Eu sou MEI, eu preciso fazer imposto de renda de pessoa física? Não necessariamente, então a gente tem que separar. A declaração das notas é obrigatória para todos os MEIs, lá do CNPJ, no site do microempreendedor. Aí ele vai ter que fazer uma continha para ver se o rendimento tributável dele vai ultrapassar os R$ 30.639. Se ultrapassar, ele vai precisar fazer a declaração de pessoa física também, além dos outros pontos, né, Rita, que a gente já comentou, né? Então eu trouxe até uma conta, não sei se compensa a gente conversar. Vamos. Quem é MEI, prestador de serviço, 32% da renda dele a gente pode considerar como um rendimento isento. 32%. Quem é transporte, 16% de passageiros, e quem é comércio, 8%. Então, pegando como exemplo um prestador de serviço, que eu acho que é a maioria aí dos MEIs, né? Se ele ganhou 50 mil no ano, se a gente separar esses 32%, representam 16 mil desses 50 mil. 50 mil menos os 16 sobram 34. Esse, assim, de forma bem grosseira, né, seria o rendimento tributável. Então, esse MEI que ganhou, o prestador de serviço que ganhou 50 mil reais, tem 34 mil reais de rendimentos tributáveis, ou seja, acima de 30 mil, que a gente comentou, ele precisa fazer também a declaração da pessoa física. E aí incluir nessa declaração todas as outras informações. Ou seja, não é a pessoa se autoavaliar e falar, eu sou só um prestador de serviço, eu só ganhei 50, né? Então eu não preciso. Não, precisa. Não, precisa. Passou de 30 mil, precisa. Passou de 30 mil fazendo essa continha, né? Porque esse é o rendimento dele, né? Isso. Se ele guardou lá suas notinhas das despesas que ele teve no ano com a atividade dele, ele pode descontar desses tributáveis também. Tá? Mas isso em é legal. Gerais, o que é considerado, por exemplo, de um prestador de serviço? Ele tem carro, ele gasta combustível, por exemplo, para ir nos clientes, para poder fazer as manutenções, para fazer etc. Ou um prestador de serviço de entregas, etc. Esse combustível é considerado despesa, não? Ai, Rita, deveria, né? Mas o combustível fica muito difícil de você mensurar o que você usou para uso pessoal e o que você realmente usou para o seu trabalho, às vezes, né? Então, não é uma despesa que a gente orienta a ser incluída. Entendi. Nem para o MEI e nem para aquele profissional autônomo, né? Que é o profissional liberal, um médico, um dentista que também faz a declaração como pessoa física. Então, o que seria, então? De repente, o aluguel de uma sala, um órgão de classe que você talvez tenha que pagar algum valor, isso para o profissional liberal, né? Mas o microempreendedor desse aluguel de sala pode ter uma conta de água, uma conta de luz, alguma coisa que você tem que comprar
para prestar esse serviço especificamente, que nem nossa amiga do crochê, né? Tem que comprar as linhas e tudo mais. Então, assim, se você pega a nota corretamente em nome do seu CNPJ e guarda tudo isso, dessa conta que eu te falei, a gente poderia descontar essas despesas também antes de chegar no valor dos rendimentos tributáveis. Entendi. E daí, de repente, esse mês se livra de declarar ou pelo menos diminui o valor do imposto apurado. Olha, são muitas dicas e são muitas informações também, né, Marcela? Sim. O que você acha importante nós fecharmos a nossa conversa agora sobre essa declaração do ano de 2024 referente a 2023? Olha, o que eu acho bem legal é a pessoa, ainda dá tempo, a gente tem até o dia 31 de maio, né, para fazer a entrega. Então, juntar os documentos com calma, não esquecer de nenhuma renda. Se você tem um aluguel, às vezes, que você recebe, ou seu dependente, às vezes ele tem uma renda própria, e isso é um erro muito comum da pessoa cair na malha fina. Ela lança o dependente, esquece de lançar a renda desse dependente, né? Então, assim, se você fizer tudo com calma, né, e observar a legislação e essas dicas, você vai fazer o imposto de renda bem feitinho, não vai pagar mais do que o devido e nem menos também, que não é legal. Perfeito! E olha, nós esperamos ter ajudado você de casa, com certeza, e conversamos com a Marcela Truzzi, que é especialista em imposto de renda. Então, obrigado a você que perguntou, que participou. Tem mais perguntas aqui, mas não vai dar tempo de fazer. Marcela, obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, Rita. Até Fico breve. à disposição. Isso. Para você de casa, um bom fim de semana. Segunda-feira a gente se encontra aqui e amanhã tem reprise, hein? Não perca a reprise do Mulher.com. Beijo, gente!